sábado foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e hoje nós vamos falar mais sobre esses direitos das crianças e dos adolescentes com autismo e como as famílias podem buscar esses direitos. E quem está conosco para falar sobre esse bate-papo é a fundadora da comunidade Crianças Especiais e advogada especialista em inclusão de direitos de pessoa com deficiência, Letícia Lefebvre, que já está posicionada aqui com a gente. Letícia, seja bem-vinda, boa tarde. Letícia, me ouve? A nossa produção já está me ouvindo? Letícia, você me ouve? Oi! Olá, Débora! Oi! Tudo bom, Débora? Tudo bem, seja bem-vinda! Muito obrigada! Boa tarde. Boa tarde, Letícia, explica pra gente, Letícia, como que as famílias elas podem hoje garantir os direitos perante as autoridades em relação às crianças que têm o autismo? Então, de acordo com a Lei 12764 de 2012, é definido todos os direitos específicos do autista. É a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Espectro Autismo. Ele é um marco legal muito importante para as pessoas com autismo. Por quê? Porque nessa lei ele considera as pessoas com autismo pessoas com deficiência por efeitos da lei. Então, todos os direitos referentes à pessoa com deficiência são aplicados para as pessoas com autismo de acordo com essa lei. E na lei específica, né, na lei 12764, o que está garantido nessa lei, né? O profissional de apoio especializado, não adianta colocar qualquer pessoa, é profissional de apoio especializado, acesso a diagnóstico precoce, tratamentos, terapias, proteção social, o direito ao trabalho, o direito a medicamentos e tratamentos pelo SUS. Para quê? Para que propicie para as pessoas com autismo igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E Letícia, sobre a redução de jornada do trabalho também, para quem tem filho autista, isso pode ser que implique na perda salarial ou não? Não, mas a gente tem que ver, esse tema é um tema bem discutido. Por quê? Essa redução da jornada de trabalho, sem redução dos vencimentos, ela é determinada por uma lei federal. Então, para funcionários públicos federais, isso já está consolidado e não há muita discussão. O que acontece? Vários estados e várias prefeituras não têm esse direito para os funcionários públicos. Uhum. Então, o que acontece? Quando tem, a pessoa informa e consegue a redução da jornada de trabalho sem a redução dos vencimentos, sem a redução do salário. Mas se não tem, as pessoas normalmente judicializam, entram na justiça e requerem, isso baseado na lei federal. E na iniciativa privada não existe esse direito. A redução da jornada de trabalho com a redução de horas é um ajuste entre o empregado e o empregador. Exatamente. E em relação aos direitos da criança, do estudante mesmo, Letícia, quais são os direitos hoje do estudante que tem autismo? Então, eles têm os mesmos direitos, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, né? Porque a pessoa com autismo foi equiparada a pessoas com deficiência. Sim. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13145 de 2015, estabelece que pode ter o plano educacional individualizado. O que é? É a pessoa com autismo ter um plano de como ela vai se desenvolver durante o ano. Então, vai ser analisado todas as suas potencialidades, as suas capacidades e fazer dentro desse plano o que ela vai aprender na mesma linha que os outros alunos. Sim. Não adianta você pegar um plano pedagógico que é aplicado para todo mundo e jogar para a pessoa com autismo. Não, tem que ser feito um plano educacional especializado. Provas adaptadas, conteúdos adaptados também, então o conteúdo tem que ser adaptado à necessidade específica daquela pessoa. Por exemplo, algumas pessoas com autismo têm dificuldade de aprender com uma sistemática. Sim. Muda-se a sistemática para que a pessoa aprenda, porque dentro dos direitos da educação não é só garantir a matrícula, porque negar a matrícula é crime. E Letícia, nós recebemos aqui uma pergunta da sua xará, Letícia Aguiar de Piracicaba.
Meu filho é autista e recebe o benefício. Se eu trabalhar com registro, ele pode perder o benefício? Então, vamos lá. É uma pergunta muito frequente na nossa comunidade. O que acontece? Tudo vai depender da renda dessa família. Por quê? Porque o BPC você precisa ter 2 fatores, tá? Que é a deficiência, que ela já atendeu com a concessão desse benefício, então ela já atendeu o requisito da deficiência, né? E o outro é a renda. A renda é considerada igual ou inferior, né? Igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, que corresponde a R$303 mais ou menos, R$304 por mês. Sim. Tá? Então, o que acontece? Se ela for trabalhar, por exemplo, ela vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, por exemplo. São 4 pessoas na casa dela, tá vendo? 4 pessoas. 1.200 dividido por 4, a renda dela tá ok. Mas se for só ela e o filho, 1.212 dividido por 2 dá 606. Então, ela acaba perdendo benefício. Mas o que acontece? Tem um detalhe. Saiu uma lei o ano passado falando que em determinados casos poderia ser aumentado para meio salário mínimo. No entanto, ainda carece de regulamentação. E o que acontece? Muitas pessoas, quando vão para a esfera judicial, conseguem garantir isso com renda de até meio salário mínimo. Então, se você não conseguir na esfera administrativa, sempre primeiro você tenta na esfera administrativa. Depois, se você não conseguir, você vai para a esfera judicial. No caso da minha xará, se ela começar a trabalhar e o benefício dela for negado, for cancelado... e outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Dentro dessa renda, por exemplo, são ela e 3 pessoas, por exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. São ela e 3 pessoas, tá? E ela gasta, ela tentou pedir fralda para o SUS e não conseguiu. Ela tentou medicamento YX e não conseguiu. Essas despesas de medicamentos, fraldas ou alguma coisa que ela precisou, pediu para o SUS e o SUS não concedeu, ela pode abater dessa despesa. Então, por exemplo, 1.212, ela gasta R$600 só de medicamento, fralda, sonda, alguma coisa assim. R$600 dividido por 2 dá R$300 a renda dela, se for ela e o filho. Sim. Porque a gente pode abater as despesas. Exato. Então, é tudo uma questão de cálculo. Mas, se ela tiver... A maioria das pessoas, elas têm medo de trabalhar por conta disso. Exato. Mas, porque e tem muita dúvida também, mesmo, né, Letícia? Então, o ideal seria procurar mesmo um advogado para ter todos esses direitos nas mãos, não é? Essa seria... Então, a gente, na nossa comunidade, a gente passa muita informação por isso. Tem outros advogados que passam essas informações gratuitamente. Eu acho que o melhor caminho é tentar pela esfera administrativa. No caso dela, é tudo uma questão... não precisa nem... seria interessante se ela tivesse disponibilidade de recursos para isso. Mas se ela não puser de recursos para isso, é uma questão de cálculo. Passou de 1/4 de salário mínimo? Passou de meio salário mínimo? Peraí, mas eu já estou preparada. Se o INSS cortar, eu recorro. Exato. Entendeu? Mas aí eu não tenho direito de... O INSS... Por que as pessoas têm um pouco de receio? Porque se você tem ele cortado na esfera administrativa, até você obter na esfera judicial, você vai se alimentar como? Exato. E Letícia, deixa pra gente o contato, só pra gente, pro pessoal entrar em contato com você, do site... Então, a gente tem um projeto, agora que a gente começou, que também tem sobre o BPC. E lá fala tudo, né? Tem a redução de jornada de trabalho. É um projeto muito legal que é composto de uma trilha de conteúdos para crianças especiais, o e-book que é gratuito e um curso. Que bacana. E no post de carrossel a gente só explica a existência do direito. Sim. No e-book a gente dá uma pormenorizada. E no curso a gente detalha tudo as informações sobre isso. Exato. E tem a participação de 12 profissionais que falam sobre esse assunto. Sim. Letícia, muitíssimo obrigada pela sua participação. É muita dúvida que a gente tem, né? Então o pessoal vai procurar saber aí, é muito importante também. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada, Débora. Boa tarde. Até mais, boa tarde. Até mais, boa tarde.